Afinal, O.J. Simpson era culpado ou não? Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. No dia 12 de junho de 1994, Nicole Brown Simpson foi assassinada em sua própria casa em Los Angeles, o que acabou tornando seu marido, O.J. Simpson, como principal suspeito do crime. Nicole tinha apenas 35 anos na época e seu corpo foi encontrado com diversas facadas. Ela foi encontrada ao lado do seu amigo Ron Goldman, que também foi encontrado assassinado com diversas facadas. Nicole foi esfaqueada 12 vezes e o ferimento no pescoço foi tão profundo que quase foi possível se considerar que ela foi decapitada, enquanto Goldman foi esfaqueado 25 vezes. Nicole era casada com o ex-jogador de futebol americano profissional O.J. Simpson, que, como eu havia dito, acabou se tornando o principal suspeito do crime. Inclusive, a investigação apurou que O.J. e Nicole tinham um casamento profundamente conturbado, como vocês verão a seguir. Nicole nasceu na Alemanha, sua mãe era alemã e seu pai era americano, ela era a segunda de 4 filhas. Depois que a sua família se mudou para os Estados Unidos, Nicole acabou prosperando na sua nova casa na Califórnia. Ela era muito popular e querida por seus colegas de classe, eles chamavam Nicole de princesa do baile. Quando Nicole tinha 18 anos, ela trabalhava como garçonete em um clube extremamente sofisticado e foi nesse clube que ela viu O.J. pela primeira vez, e foi justamente esse primeiro encontro que mudou a vida dela drasticamente. Lembrando que O.J. já era casado na época, tinha filhos e estava perto do fim da sua carreira de futebol. Ele logo se sentiu atraído por Nicole e começou a perseguir Nicole até que ela concordasse em começar a namorar com ele. Mesmo ele sendo 12 anos mais velho que ela, o relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Eventualmente, O.J. acabou se divorciando da sua primeira esposa e mais tarde casou com Nicole em 1985. Depois de casados, eles tiveram 2 filhos, uma filha no mesmo ano do casamento, chamada Sydney, e outro filho chamado Justin, depois de alguns anos. De acordo com o que se sabe, Nicole adorava ser mãe e amava seus filhos, porém o casamento com O.J. já não era a mesma coisa de antes. Inclusive, o próprio O.J. admitiu que foi infiel à esposa durante o casamento e Nicole já havia denunciado o marido à polícia por violência doméstica várias vezes. Em uma das vezes que ela denunciou por ligação, os registros mostram que Nicole havia dito repetidamente para os policiais que O.J. iria matar ela. Além disso, ela também já reclamou dos policiais depois das denúncias. Ela disse que eles iam até lá, mas apenas falavam com O.J. e depois iam embora, mas nunca faziam nada de fato a respeito do que acontecia. Após algum tempo, O.J. foi acusado de abuso conjugal, mas ele não contestou essa acusação, mas mesmo assim ele foi condenado a apenas 120 horas de serviço comunitário, 2 anos de liberdade condicional e uma multa de $700. O casamento permaneceu conturbado e Nicole pediu o divórcio em 1992. Depois do divórcio, Nicole tentou levar uma nova vida. Ela era frequentemente vista em seu bairro dirigindo uma Ferrari, enquanto à noite ela gostava de dançar com suas amigas. Nicole também continuou sendo uma mãe dedicada. Mesmo após o divórcio, O.J. aparentemente tinha ciúmes de Nicole e começou a persegui-la. Numa conversa que Nicole teve com a mãe, ela disse que estava com medo, que ia ao posto de gasolina e ele estava lá. Ela ia a lojas e ele estava lá, e mesmo quando ela estava dirigindo, O.J. estava atrás dela. Apesar disso tudo, os amigos de Nicole relataram que mesmo assim, às vezes ela expressava vontade de voltar com seu ex-marido, mas era só eles dois ficarem juntos de novo que Nicole se via chamando a polícia mais uma vez. Em 1994, ela parecia estar pronta para seguir em frente, e de acordo com alguns relatos, mesmo quando O.J. lhe deu uma pulseira cara de aniversário, ela devolveu depois de uma semana, coisa que antes ela não teria feito. Nessa mesma época, Nicole já tinha feito amizade com Goldman, que era um garçom de 25 anos e que tinha vontade de se tornar dono de restaurante algum dia. Algumas pessoas até especularam que os dois estivessem tendo um tipo de relacionamento amoroso, porém Goldman afirmou que isso não acontecia e que era apenas algo platônico. Inclusive, um amigo deles tinha ficado preocupado quando Goldman foi visto dirigindo a Ferrari de Nicole e até chegou a aconselhar ele, dizendo que ele estava procurando por problemas. Nesse dia, Nicole acordou cedo, preparou o café da manhã para os filhos e levou eles para fazer compras. Depois, ela compareceu ao recital de dança da sua filha junto com alguns familiares e logo após, a família foi a um restaurante onde Goldman trabalhava. Logo após saírem do restaurante, a mãe de Nicole percebeu que havia deixado para trás seus óculos. Goldman acabou encontrando os óculos e decidiu ir à casa de Nicole para entregá-los. Foi exatamente naquela mesma noite que Nicole e Goldman foram mortos a facadas do lado de fora da casa de Nicole. Ainda não se sabe ao certo se Goldman chegou na casa enquanto Nicole estava sendo assassinada ou se ele chegou logo depois, mas o que se tem certeza é que ele correu em direção a ela em vez de tentar fugir do assassino, e que houve uma luta entre os dois. Após o assassinato, o cachorro de Nicole tentou uivar, o que assustou seus vizinhos. Alguns saíram para ver o que estava acontecendo e viam o cachorro correndo para cima e para baixo com sangue nas patas. Por volta da meia-noite, o cachorro levou os vizinhos para a cena do crime. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo.
polícia chegou no local e identificou as vítimas como sendo Nicole e Goldman, eles começaram a suspeitar de O.J. logo depois, já que eles tiveram um casamento tumultuado e ela havia sido assassinada ao lado de Goldman. Os familiares de Nicole concordaram com essa teoria, principalmente depois que souberam como ela morreu. A irmã de Nicole, Denise, disse que quando eles descobriram que ela havia sido morta com uma faca, eles sabiam que ela tinha muito medo de facas e que só havia uma pessoa que sabia disso além da sua própria família, e essa pessoa era O.J. No dia 17 de junho de 1994, O.J. deveria se entregar à polícia, porém, em vez disso, ele liderou as autoridades em uma infame perseguição de carro em baixa velocidade que foi assistida por milhões de americanos na TV. Para se ter uma noção, as emissoras anteciparam a programação do horário nobre para isso. Parte da transmissão era capturada por helicópteros, com uma audiência de 95 milhões de pessoas assistindo durante horas. Os viadutos e as beiras das estradas estavam lotados de espectadores, a polícia fechou rodovias e motoristas pararam para assistir. Alguns até acenavam e torciam para O.J. enquanto ele passava. No final, ele levou a polícia até sua propriedade, onde ele se rendeu, mas insistiu que era inocente. O julgamento de O.J. foi chamado de Julgamento do Século e começou em janeiro de 1995. Milhares de pessoas assistiram ao julgamento. Muitas dessas pessoas foram atraídas pelos aspectos sensacionais e escandalosos do caso, incluindo o fato da fama, da natureza do crime e da dinâmica racial, já que O.J. era negro e as vítimas eram brancas. O júri do caso foi composto por 12 membros, 8 negros, 2 hispânicos e 2 caucasianos. Uma das estratégias da defesa de O.J., fora levantar diversas dúvidas, também foi retratar a polícia de Los Angeles como racista e instigou o júri a pensar no caso além da culpa e da inocência, mas também como uma forma de enviar um recado para uma sociedade racista. O trabalho policial em relação às evidências foi falho diversas vezes. As evidências fotográficas foram perdidas ou etiquetadas incorretamente, o DNA foi coletado e armazenado de forma inadequada, levantando a possibilidade de estar contaminado. E um dos detetives admitiu que havia entrado na casa de O.J. e encontrado a luva correspondente a outras evidências cruciais, tudo isso sem mandado de busca. Durante o julgamento, muitas evidências pareciam indicar a culpa de O.J., incluindo seu sangue sendo encontrado na cena do crime e ele tinha um corte no dedo quando foi interrogado pela primeira vez pela polícia. Pegadas de sapato com sangue na cena que combinavam com o de O.J., tanto no tamanho do sapato quanto a marca do sapato, que era de uma marca exclusiva que ele tinha. Além disso, os fios recuperados da camisa de Goldman eram microscopicamente idênticos ao cabelo de O.J. Uma das principais provas que tinham era um par de luvas com sangue que tinha sido encontrado na casa de Nicole. A luva da mão esquerda foi encontrada fora da casa de Nicole, enquanto a da mão direita foi encontrada na propriedade de O.J. Além do sangue encontrado na luva da mão direita, também haviam fibras de cabelo e das roupas de O.J., Goldman e Nicole junto com as fibras do cachorro. O.J. tinha artrite e tomava medicamentos anti-inflamatórios, então os promotores estavam preocupados com a possibilidade dele ter deixado de tomar a medicação para fazer suas mãos incharem e não conseguirem colocar as luvas. Porém, o médico da prisão confirmou aos advogados que O.J. tomava sua medicação todos os dias sem falta. No julgamento, O.J. até provou e mostrou que não cabia nele, o que tornou a evidência fundamental para inocentar O.J. Inclusive, uma frase muito famosa do advogado dele foi: "Se não couber, você deve absolver." Outra preocupação dos promotores era de que as luvas, já que elas foram encharcadas de sangue depois congeladas e descongeladas novamente, pudessem ter encolhido, não cabendo assim na mão de O.J. O.J. foi considerado inocente de cometer os assassinatos no dia 3 de outubro de 1995, o que provocou reações diversas nos americanos. Os familiares de Nicole discordaram do veredito. Sua irmã, Denise, disse que o advogado de O.J. havia transformado o caso em uma questão racial. Em 1997, a família de Nicole e a família de Goldman conseguiram vencer uma ação civil por homicídio culposo contra O.J. Ele foi condenado a pagar cerca de 33 milhões de dólares, porém acabou pagando apenas uma pequena fração disso antes de morrer por causa de um câncer aos 76 anos, no dia 10 de abril de 2024, ou seja, desse ano. Em 2006, depois de quase uma década do seu julgamento, O.J. anunciou que lançaria um livro sobre os assassinatos que originalmente foi intitulado de O.J. Simpson. Se eu fiz isso, foi assim que aconteceu. Porém, depois de vários protestos públicos, o livro foi descartado. Só depois, quando um tribunal de falências concedeu os direitos do livro à família Goldman, o livro foi finalmente publicado, mas com um novo nome: Se eu fiz isso, Confissões de um Assassino. Não sei se vocês já chegaram a ver a capa do livro, mas o título "Se" está escondido, enquanto Eu Fiz Isso está em letras grandes e vermelhas. A família Goldman também adicionou novas seções ao livro, incluindo comentários deles sobre o motivo da publicação, bem como um prólogo escrito pelo coautor do livro, no qual ele descreve seus encontros e conversas com O.J. A família de Goldman e de Nicole receberam todos os lucros do livro. No primeiro capítulo, O.J. escreveu que começou a namorar Nicole por vários anos antes de seu divórcio com sua primeira esposa ser finalizado. Ele escreveu sobre uma briga com Nicole que resultou nela chamando a polícia depois que ele supostamente acidentalmente bateu em um dos aros do carro dela com um taco de beisebol. Ele também bateu no capô, mas nenhuma acusação foi registrada. Os dois se casaram algum tempo depois e O.J. disse que eles tiveram um casamento quase de conto de fadas. Ele descreve Nicole como sendo uma pessoa fisicamente violenta e temperamental. Ele disse que ela era quem sempre instigava as brigas que levaram à deterioração do casamento.
O.J. também afirma que Nicole estava obcecada para eles voltarem juntos depois do divórcio. Mais tarde, no livro, O.J. sugere que Nicole tinha uma personalidade dividida, alegando que ela ficava violenta, chegando até a atacar a governanta, mas que depois ela se aproximava de O.J. e agia normalmente. Ele também alegou que Nicole tinha um problema com drogas. Ele também fala da noite do recital de dança da sua filha Sydney, em que ele, Nicole e a família dela compareceram juntos, porém O.J. se recusou a ir jantar com a família depois da apresentação. Ele disse que Nicole apareceu no recital vestida de forma inadequada e tentou evitá-la durante a apresentação. Ele escreveu, e aqui eu cito, "Eu também estava fazendo o meu melhor para ficar longe de Nicole, admito. Eu não iria chegar perto daquela mulher. Eu estava doente e cansado das suas merdas. Se ela quisesse se derrubar, isso era uma coisa, mas eu não ia deixar ela me levar com ela." Depois, O.J. relata que comprou hambúrgueres com um ator que estava hospedado na sua casa de hóspedes, e esse é o ponto onde O.J. para e esclarece que o que se segue no livro é supostamente hipotético e narra com riqueza de detalhes como tudo supostamente teria acontecido caso ele tivesse feito de fato os assassinatos. O coautor do livro expressou seu pesar com o projeto. Ele disse que só concordou em fazer depois de ser informado que todos os lucros iriam para os filhos de O.J., que era o pactuado inicialmente. Ele disse que uma das coisas com que mais se impressionou de uma forma estranha foi como O.J. assassinou Nicole 2 vezes, uma na vida real e depois assassinou a personagem dela no livro. O.J. se mudou para a Flórida em 1999 devido às leis estaduais de lá que impediam que sua casa fosse confiscada para ajudar a cobrir os danos civis. Apesar disso, pouco tempo depois o ex-atleta voltou às manchetes por causa do seu temperamento. Ele supostamente teria atacado outro motorista em um incidente de violência no trânsito ocorrido em dezembro de 2000, mas foi absolvido das acusações. Em 2007, O.J. e seu amigo roubaram 2 revendedores de artigos esportivos sob a mira de uma arma em um quarto de hotel em Las Vegas. Ele foi rapidamente levado sob custódia e disse à polícia que estava tentando recuperar seus pertences. Os dois foram considerados culpados e, em dezembro de 2008, foram condenados a até 33 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 9 anos. E assim O.J. fez, ele passou quase 9 anos na prisão. Depois de um tempo e várias tentativas de sua defesa, a liberdade condicional de O.J. foi concedida e ele foi libertado em 2017. A saúde de O.J. foi um alvo de diversas especulações ao longo dos anos. Em maio de 2023, ele postou um vídeo no qual ele disse que tinha câncer e teve que fazer quimioterapia, mas não especificou qual tipo de câncer. Em fevereiro de 2024, uma emissora informou que O.J. estava fazendo tratamento para câncer de próstata e começaram a circular rumores de que ele estava sob cuidados paliativos. O.J. negou o último em um vídeo no dia 11 de fevereiro, dizendo que sua saúde estava boa, ele estava lidando com alguns problemas, mas achava que já tinha superado. 2 meses depois, sua família anunciou a morte de O.J. Eles compartilharam que ele morreu no dia 10 de abril de 2024, que estava rodeado pelos seus filhos e netos no momento da sua morte. Com sua morte, O.J. deixou para trás diversas dívidas, em grande parte decorrentes dos danos que ainda devia às famílias de Nicole e Goldman. Os advogados que representam O.J. e a família de Goldman estimaram que os valores atuais estavam entre 114 a 200 milhões de dólares devidos aos juros acumulados. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias, mas também tem diversos filmes e documentários sobre o caso. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.